Graça e paz, irmãos. Para nossa edificação nessa noite, convido os irmãos que abram suas Bíblias em Esther, capítulo 6. Mantenham a palavra de Deus aberta neste capítulo. Lerei apenas os versos de 1 a 4, mas vamos expor todo este capítulo 6, se assim Deus permitir nesta noite. Esther, capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então, mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: Que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: Quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos reunidos nessa noite, ó Deus, aqui na Tua casa, para Te louvar, para bendizer e exaltar o Teu santo nome, e também, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Fale aos nossos corações através da exposição da Tua palavra. Usa, Senhor, a instrumentalidade do Teu servo para falar ao coração da Tua igreja nesta noite. Pedimos a Deus a direção, a iluminação e a condução do Teu Santo Espírito para a exposição da Tua palavra. E que o Teu nome seja engrandecido. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Ó abismo, profundeza, Tu és o eterno destino meu, o lugar de minhas fraquezas, a morada dos incrédulos ateus. Até quando esperarei por Ti? Se minha alma se desmancha, é em Tua casa que deverá ir. Onde achará repouso e bonança? Deixarei que me comam a carne, os vermes deste mundo caído? Ou vagarei errante nos vales tenebrosos dos preteridos? Cortarei de vez o fio da vida, esperando que me venha o alívio vindo da não existência tanto crida? Ah, como me faltam fiéis amigos! Se não escrevi esta história maldita, por que deveria encerrá-la assim? Talvez a glória de uma alma aflita seja mesmo chegar a este fim, ser alimento das alimálias, ou elemento simples da natureza, vestir-se de vez da rica mortalha, fugir desta trama tecida de tristezas. Esse é um poema chamado Fuga, escrito pelo nosso irmão Alexandro Lima, e ele pode muito bem retratar o sentimento que talvez estivesse no coração de Mordecai. Uma sentença de morte está posta contra ele e contra o seu povo, e ele estava de luto, vestido de panos de saco com cinza sobre a sua cabeça. E assim também estavam todos aqueles que recebiam o decreto da morte certa de todo o povo judeu. Há alguns dias atrás, lá estava ele no pátio, ou na frente do palácio, vestido de panos de saco e lamentando pelo extermínio futuro do seu povo, tentando clamar à rainha Esther algum tipo de socorro para que ela pudesse intervir junto ao rei. Assim estava o coração de Mordecai, aflito diante de um futuro próximo, no qual a morte dele e de todos os seus estava decretada por uma lei que não se pode revogar. Às vezes, nós nos sentimos assim também, não é mesmo?
Talvez essa semana não tenha sido tão boa quanto você esperava. Talvez, assim como eu, algumas semanas atrás, você tenha ficado muito doente, uma gripe forte parece roubar todas as suas energias. Talvez você tenha recebido uma notícia que não esperava, uma notícia ruim, como Mordecai recebeu o decreto. Talvez a notícia tenha soado como o decreto de morte, assim como Mordecai recebeu, e agora você está de luto com essa notícia, pensando que talvez seja o seu fim ou o fim daquele que você ama. Talvez uma tragédia repentina sobreveio à sua família e você não sabe muito bem como lidar com isso. Talvez você tenha enfrentado a morte de um ente querido e você está com o seu coração aflito. Talvez a ansiedade tenha tomado conta do seu coração e você está diante de uma tomada de decisão importante e não sabe o que fazer ou por qual caminho seguir, e está inquieto, ansioso, o sono foge. Às vezes você quer só ficar sozinho no seu canto, abatido, desanimado, vivendo num mundo mau que parece não ter mais solução. Mas o que eu quero que você entenda, o que você precisa entender, é que enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. O título desse sermão é Silêncio. Deus está trabalhando. E de fato é isso que nós vemos neste capítulo 6 do livro de Esther. Um livro que nós não vemos o nome ou a menção a Deus, ao Deus de Israel, mas é um livro em que Deus está muito presente o tempo todo, em cada ação humana, em cada projeto, em cada detalhe. Deus está ali agindo. E agora, a partir deste capítulo, o jogo começa a virar em prol dos judeus, e os planos malignos traçados pelos homens maus que queriam destruir o povo de Deus começa a cair por terra, porque Deus está trabalhando em favor do seu povo. O primeiro ponto que eu quero destacar para os irmãos é uma insônia que eu chamo aqui de insônia bendita, que o rei Assuero vai ter, e aqui nós vemos a providência de Deus agindo. Acompanhe a leitura dos versos de 1 a 5. Naquela noite, o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e que distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Algumas noites que não dormimos bem, ficamos agitados e o sono foge, e assim foi essa noite para o rei Xerxes, ou Assuero. Ele tinha muitas opções de entretenimento, de fato ele não tinha a Netflix para assistir uma série na madrugada, mas ele tinha muitas opções de entretenimento, ele tinha um grande harém, ele tinha pessoas dispostas ali para o servir durante esta longa noite que ele perdeu o sono. Mas pela providência de Deus, ele não quis nada disso. Deus, o Deus que nós lemos que inclina o coração dos reis para fazer os seus decretos, colocou no coração do rei Xerxes o desejo de ler um livro chamado de Livro dos Feitos Memoráveis. Era um livro de registros históricos, de atos heróicos dos reis da Pérsia, histórias de conquistas, de vitória, de livramento. E ele se lembrou desse livro e quis trazer esse livro para que pudesse ler naquela noite, durante aquela insônia bendita. E ele leu algo que aconteceu e está registrado no 2º capítulo do livro de Esther.
Ele leu que Mordecai, o judeu, havia denunciado uma conspiração para tirar a vida do rei. Bigtã e Teres, que eram eunucos que estavam responsáveis pela guarda da porta, eles estavam tramando tirar a vida do rei. E Mordecai ouviu e percebeu que eles estavam conspirando contra o rei. E ele denunciou isso à rainha Ester, e a rainha Ester, por sua vez, denunciou em nome de Mordecai essa conspiração. E foi averiguado que de fato era assim. Então esses homens foram pendurados e enforcados, aqueles que planejavam assassinar o rei. Por meio dessa ação de Mordecai, uma ação de bondade para com o rei, ele pôde então livrar a vida do rei de ser assassinado pelos seus eunucos. Mas o que foi feito a Mordecai? Nada. Pelo contrário. Logo em seguida nós lemos que o rei Assuero, ele exaltou e engrandeceu a Amã, o Amedata, filho de Amedata, o Agagita, e ele colocou Amã sobre o trono acima de todos os príncipes que estavam com eles, e ele ordenou que os servos do rei se inclinassem, prostrassem e fizessem reverência toda vez que Amã passasse. Ele se esqueceu de Mordecai naquele momento e engrandeceu a Amã. E Mordecai continuou a sua vida, mas essa insônia bendita trouxe ao conhecimento do rei este ato heróico de Mordecai para salvar a vida do rei. E este rei, que era um rei tão generoso, este rei que começa dando um banquete para os seus príncipes e nobres, e depois que abre o pátio do palácio para que todo o povo da cidadela de Suzã pudesse se deleitar nos banquetes e nas bebidas que ele oferecia, não havia feito nada. E ele fica inquieto com isso. Olha, o que foi feito a este homem? Que honras, que distinção se deu a Mordecai diante deste ato de salvar a vida do rei? Ele soube que nada havia feito, mas ele não tinha ideia de como ele poderia honrar a Mordecai pelo seu ato de salvar a sua vida. E esse rei, ele precisava de um conselheiro. Ele precisava de alguém para dar ideias de como ele poderia honrar a Mordecai. E pela divina providência, quem que estava chegando no pátio? Amã. Amã estava ali. Só que Amã tinha uma outra intenção. Amã não foi para dar conselhos para o rei honrar a Mordecai. Ele tinha outros planos, na verdade, para Mordecai. Mas pela divina providência, Amã estava ali no pátio. Era ainda cedo, eu imagino, mas ele já estava ali, porque ele estava ansioso para executar o seu plano maligno contra Mordecai. No capítulo anterior, nós falamos um pouquinho da idolatria insaciável de Amã por poder e reconhecimento. Apesar de ter sido convocado para o banquete real, apesar de ter muitas riquezas, de ser um nobre, o maioral dos príncipes da Pérsia, apesar de ter muitas posses, bens, filhos e uma boa esposa, ele não estava satisfeito, enquanto não visse Mordecai morto, porque Mordecai se recusava a se prostrar diante dele, e ele era inimigo mortais desde as suas descendências, desde os seus antepassados. E ele, insatisfeito com toda a sua glória, mas insatisfeito por causa de Mordecai, bolou um plano maligno. Orientado pela sua esposa e pelos sábios, ele fez uma grande forca, uma forca com 22,5 metros de altura. E ele fez essa forca no dia anterior, e ele iria bem cedo para pedir ao rei que enforcasse nela Mordecai, esse judeu que ele tanto odiava. Ele não estava contente apenas em matar Mordecai, mas ele queria exterminar todo o povo de Israel. Então ele chega com este propósito, mas ele não tem chance de pedir, porque pela divina providência, Deus tinha outros planos para Mordecai, diferente dos planos que Amã havia traçado no seu coração. Talvez, assim como o rei Assuero, você tenha perdido algumas noites de sono. Preocupações, medo, angústia. Não sabemos se Mordecai também teve uma noite
angustiada. Não sabemos se Mordecai também perdeu o sono. Eu creio que ele tenha perdido o sono algumas vezes quando ficou sabendo deste decreto da sentença da morte do seu povo, porque as notícias para ele não eram boas. Todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ele, há poucos dias, estava de luto, lamentando e chorando pelo fim do seu povo, e ele não podia fazer absolutamente nada a não ser apelar para a rainha. Mas é interessante que Mordecai ele nem sabia dos planos de Amã. Mordecai não tinha ideia de que Amã havia construído uma forca para ele, de que Amã havia traçado um plano e levaria isso a bom termo se o rei não tivesse uma insônia bendita, de executar a Mordecai. Ele não fazia ideia de que sua vida estava por um fio, porque Amã havia de pedir a sua cabeça a prêmio, porque Deus tinha outros planos para Mordecai. Assim como Deus agiu em prol de Mordecai, assim também Deus age em prol do seu povo. Enquanto você dorme, Deus o livra de planos malignos que você nem sabe. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando e agindo em prol da sua vida, e a divina providência está o tempo todo agindo em favor dos filhos de Deus. Quando o sono fugir, talvez você recorra a esse livro, o livro dos feitos memoráveis. E quando você recorrer a esse livro, recorra a uma passagem específica, porque você vai ver o maior dos feitos memoráveis deste livro, o feito no qual Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes da sua existência, Deus já trabalhava em prol da sua salvação, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Quando você perder o sono, faça como a Fátima, ore e medite nesses feitos memoráveis de Deus agindo e trabalhando em prol do seu povo. Às vezes você pode ser pego por uma insônia bendita, como esta aqui que o rei Assuero teve. Mas, em segundo lugar, nós vamos ver que a idolatria, ela não tem um fim proveitoso. Na verdade, maldita a idolatria e bendita a honra que vem da parte de Deus. Acompanhe os versículos de 6 a 9. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. O rei, quando avistou Amã, nem deixou ele falar, não deu chance de Amã contar o porquê ele estava ali. Apenas lhe dirigiu essa pergunta: o que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Percebam, meus irmãos, a divina providência agindo em cada detalhe. O rei teve uma insônia, trouxe um livro, soube que Mordecai havia livrado ele e queria honrá-lo, e neste momento em que ele queria honrá-lo e não sabia como, entrou Amã com intenções malignas no coração, mas pela divina providência ele vai dar uma boa dica para o rei de como honrar, não a Amã, mas a Mordecai. O rei, quando avistou Amã, perguntou: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? E aqui a idolatria do coração de Amã logo se acendeu. Em seu pensamento ele cogitou: a quem mais o rei deseja honrar senão a mim? Quem mais do que eu, o mais nobre dos príncipes da Pérsia,
a quem o rei exaltou e colocou o trono acima de todos, e destinou e ordenou para que todos se curvassem diante de mim, a quem mais senão eu? Percebam a idolatria do coração de Amã, e logo ele revelou o desejo do seu coração idólatra. Na verdade, Amã queria ser visto como um rei. Amã queria ser notado e proclamado entre a multidão, não como um nobre príncipe, não como alguém de destaque, rico, com muitos bens e posses e filhos e um homem abençoado, mas ele queria ser visto e aclamado como um rei entre a multidão. Ele queria usar o cavalo do rei, ele queria usar as vestes reais, ele queria usar a coroa real, ele queria que os nobres puxassem ele montado no cavalo real, aclamando: olha, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Ele anseia por poder, ele anseia por notoriedade, ele quer ser visto, ele quer ser aclamado, ele quer que as pessoas o exaltem, que as pessoas o notem. Amã era uma pessoa má, era uma pessoa desejosa de poder, de honra, de destaque. Ele queria estar o tempo todo em evidência porque ele era invejoso. Na verdade, ele queria era estar no lugar do rei, ele queria ser honrado como um rei, ele queria usar as roupas do rei, a coroa real, o cavalo real. E ele deseja e expressa todo o desejo do seu coração idólatra. Meus irmãos, às vezes nós somos cercados de pessoas assim também. No trabalho, pessoas negativas, pessoas invejosas, pessoas que querem ocupar o lugar que nós ocupamos, quer desempenhar a função que nós desempenhamos, quer estar na posição que nós estamos. E às vezes isso acontece também na igreja. Pessoas que desejam cargos de destaque, não para honrarem a Deus com seus dons e com seus talentos, não para edificarem a igreja de Cristo, mas apenas para serem vistas, apenas para serem notadas, apenas para receberem honras de homens e não de Deus. E eu sempre digo, é necessário termos muito cuidado quando nos dispomos e desejamos a fazer a obra do Senhor, porque nós podemos fazer boas ações, boas obras, mas com a motivação errada. Provérbios 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É necessário constantemente pedirmos para que Deus sonde os nossos corações, para que Ele nos dê motivações que glorifiquem e exaltem o Seu nome. E você precisa sempre se perguntar: por que eu faço o que faço na obra de Cristo? Ou qual é o meu objetivo? É a glória de Deus ou é apenas para receber? Pastor, parabéns pela pregação, você pregou muito bem. Se for apenas para receber honras de homens, eu estou cometendo um pecado. Eu não estou fazendo para a glória de Deus, porque é necessário, meus irmãos, constantemente colocarmos o nosso coração à prova. Lembre-se, o evangelho, o verdadeiro evangelho que nós julgamos praticar e crer, é aquele que não exalta a nós mesmos, mas que exalta a Cristo, que busca a glória de Cristo, que coloca Cristo como o centro de todas as coisas. E as palavras de João Batista são pertinentes para que nos mantenha focado na nossa missão e em qualquer obra que nós desempenharmos na casa do Senhor. Convém que Ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Vamos repetir? Convém que Ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Precisamos lembrar disso, para não cairmos no pecado da idolatria, da egolatria, como fez Amã. E a coisa começa a virar. Amã agora é forçado a fazer isso, não para si, mas para o seu arqui-inimigo. Acompanhe a leitura dos versos 10 a 12. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai, e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso,
Mordecai voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado, de cabeça coberta. Sabe quando nós mandamos nosso filho fazer algo que ele não quer? Você vai fazer, eu estou mandando, você vai fazer, ele faz. Mas ele sai batendo o pé, emburrado, resmungando, né? Falando baixinho ali, com raiva, mas ele faz. Talvez essa seja a atitude aqui de Amã. Tudo o que ele falou, ele deverá fazer para com o seu principal inimigo, aquele que ele nutria um ódio profundo. E as coisas começam então a mudar no reino da Pérsia. Amã, o nobre príncipe, agora iria honrar o seu arqui-inimigo, aquele que se recusava a curvar toda vez que ele passava. Ele então vai colocar as vestes reais em Mordecai, vai colocar a coroa real em Mordecai, vai trazer o cavalo real do rei, vai colocar Mordecai sobre este cavalo e vai puxar pela praça, publicamente, dizendo: assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Meus irmãos, imaginem o quanto isso deve ter sido duro para Amã. Como fazer isso deve ter sido difícil. Ele nutria um profundo ódio de Mordecai e agora ele tem que honrar a Mordecai, tem que passear com o cavalo, com o Mordecai montado a cavalo pela praça, aclamando para que todas as pessoas pudessem ver. Imaginem a vergonha de Mordecai, porque os servos do rei sabiam que Mordecai não se curvava diante dele, e até questionaram Mordecai: por que você não obedece o decreto real e não se curva? Eles sabiam dessa rixa que vem há séculos atrás, na sua descendência, dos amalequitas contra os judeus. Eles sabiam de tudo isso. Então imaginem a frustração de Amã ter que honrar o seu maior inimigo, aquele que se recusava a curvar-se diante dele. Ele fez porque o rei havia ordenado, mas ele não fez de bom grado e de bom coração. Romanos capítulo 13, versículo 7 diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. As pessoas que, como Amã, desejam ser honradas, receber uma posição de destaque, motivadas por sua inveja e talvez por sua idolatria, são sempre frustradas. Sempre são frustradas. Porque na lógica de Deus, meus irmãos, as coisas funcionam meio ao contrário. Ele honra aqueles menos prováveis. Ele honra, talvez na visão humana, aqueles que nos olhos humanos não são tão capacitados assim. Ele honra aqueles que são mais humildes, que são mais simples, que são mais calados, às vezes quietos, e nós não entendemos muito bem o porquê e a lógica de Deus, mas é assim que Deus trabalha. Mordecai não fazia questão de ser lembrado, de ser honrado. Ele nem sabia, talvez, o motivo por que ele estava sendo honrado, mas Deus o honrou. Deus fez com que o seu arqui-inimigo passeasse com ele de cavalo, proclamando: assim se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. E quando os discípulos de Cristo começaram a discutir, porque esse anseio de poder, de estar em destaque, de receber honras, está no coração do homem, porque o nosso coração é pecaminoso. E quem não gosta de receber destaque publicamente, de ser ovacionado, de dizer: olha, você fez um bom trabalho, nós gostamos disso, isso massageia o nosso ego. E quando os discípulos estavam discutindo sobre quem ou qual deles seria o maior no reino dos céus, Jesus mostrou que na lógica do reino de Deus, isso é diferente. Ele disse, registrado lá em Mateus 23, o maior dentre vós será o vosso servo. Quer ser grande no reino de Deus? Sirva. Quer ser grande no reino dos céus? Faça aquilo que o seu próximo necessita, esteja disposto a servir.
Ele completa lá no versículo 12: porque quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Na lógica do reino de Deus, as coisas funcionam assim. Deus honra os humildes de espírito, os sinceros de coração, os quebrantados de coração, aquele que cumpre o seu papel com humildade no trabalho do Senhor, que não busca a sua própria glória, mas a glória de Cristo. É esses que em momento oportuno Deus honra, porque esses que assim o fazem de coração e que com o objetivo de agradar somente a Deus, jamais perderão o seu galardão. Ainda que não tenha algum reconhecimento humano, Deus sabe, porque Deus conhece o íntimo dos nossos corações. Mordecai foi honrado por seu arqui-inimigo, mesmo sem nunca ter desejado essas coisas. E nós precisamos aprender uma coisa que está escrita na palavra de Deus em Provérbios 27:2, para que nós mesmos não sejamos aqueles que promovemos a nossa própria honra. O texto diz assim: seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Provérbios está dizendo que você não tem que procurar a sua própria glória, a sua própria honra. Se você for honrado, que seja outro que reconheça, através da ação de Deus e não você mesmo. Em outras ocasiões, não fique como Amã procurando ocasiões para ser honrado, lembrado, exaltado, mostrando o quanto você é bom. Apenas busque a glória de Cristo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Talvez uma dica importante para a nossa conduta, seja aqui na igreja ou seja no meio secular no qual você trabalha, é aquela dica que Paulo dá quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. E é pertinente lembrar que assim deve ser o nosso comportamento. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, buscando a sua própria glória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É assim que nós devemos proceder na casa de Deus. Nada por partidarismo, nada buscando a própria glória, mas sempre com humildade, considerando cada um os outros superiores do que a nós mesmos. E assim, meus irmãos, não andaremos frustrados diante da idolatria ou da egolatria, como se frustrou aqui Mordecai. Em terceiro lugar, nós vemos que Deus age em favor do seu povo. Acompanhe a leitura dos versos 13 e 14. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Falavam estes ainda com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Ora, vemos que Zeres, esposa de Amã, e os sábios que com ele estavam, já tinham um pressentimento do que estava por vir. E as previsões não eram boas para Amã. A conclusão que eles chegaram diante deste acontecimento no qual Amã teve que honrar a Mordecai é uma conclusão muito séria. E eles percebem que as coisas começam a mudar de modo repentino. Eles pensam: olha, se Mordecai pertence ao povo de Deus, a descendência dos judeus, as coisas vão ficar difíceis para você, Amã. As coisas vão ficar difíceis para o seu lado. E eles chegam a uma conclusão que certamente você vai cair diante dele. Provavelmente Zeres e os sábios que estavam com Amã conheciam a história do povo de Deus. Conheciam os livramentos que Deus operou ao longo da história em favor do seu povo.
Conheciam talvez o rei Agag e como Deus o tratou. Conheciam os amalequitas e como Deus pelejou em favor do seu povo, derrotando os amalequitas, enquanto Moisés e Josué estavam em cima do monte com as mãos levantadas, fortalecendo o povo. Eles sabiam que o Senhor dos exércitos, que cuida do seu povo, se levantaria para defender a Mordecai, porque ele pertencia ao povo de Deus. Amã, eles chegam à conclusão, não iria prevalecer contra Mordecai. Por que não? Porque Deus é quem sustenta e cuida do seu povo. Deus é quem se coloca em defesa do seu povo, e nada e nem ninguém pode se levantar contra Deus quando Ele, o Senhor dos exércitos, se coloca como refúgio e baluarte para defender aqueles a quem pertence, aqueles pelos quais Cristo pagou um alto preço, o preço de sangue, pelo qual Cristo derramou a sua vida e ressuscitou. Lembre-se, assim como Mordecai, Esther e os judeus do passado, você é parte do povo de Deus. Você é o povo de Deus comprado com o sangue do Cordeiro. Em Isaías 54 nós lemos que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque é Deus quem se levanta em defesa do seu povo. Há uma passagem que me chama muito a atenção no livro de Josué, quando eles estavam entrando na terra prometida, eles teriam que derrubar uma grande cidade para vencer e derrotar aqueles que ali habitavam, a cidade de Jericó. É uma cidade fortificada, e eles precisavam invadir e desapossar aquele povo que ali estava. E quando José estava ali preparando o seu exército, ele olha no horizonte e ele vê em pé um homem. Não é um homem comum, mas era um homem com uma espada nua em suas mãos, uma espada desembainhada. E ele chega, olha para aquele homem, ele não sabia direito como chegar e pergunta: você é dos nossos ou você é algum inimigo? De que lado você está? E ele diz: eu sou príncipe do exército do Senhor e acabei de chegar. Quando ele ouve isso, ele se prostra e ele adora. Não é um anjo, anjo não recebe adoração. Alguns comentaristas vão afirmar que é o próprio Cristo, que se manifestou como homem com uma espada na mão para lutar em defesa do seu povo. Ele se prostra e ele adora, e ele entende que eles não estarão sozinhos naquela batalha, porque Cristo se levanta para defendê-los. Ele está pronto, ele acabou de chegar e ele vai garantir a vitória. Você pode enfrentar algumas batalhas na sua vida, você pode enfrentar algumas lutas, mas entenda, com Cristo à frente, a vitória é garantida. Como nós lemos em Romanos 8, em Cristo somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por quê? Porque Deus age em favor do seu povo. Ian Dugue, comentando esse trecho de Esther, ele denomina esta passagem como a mão invisível de Deus. Ele escreve: o que podemos aprender deste capítulo de Esther? Em primeiro lugar, mais uma vez, vemos a mão invisível de Deus mudando o curso da história. Sim, é contraditório dizer que vemos a mão invisível, mas como outros objetos invisíveis, às vezes o rastro é deixado e é inconfundível. Quando olhamos, por exemplo, por uma janela, não podemos ver e nem sentir o vento soprando, mas as árvores se curvando nos dizem que ele está lá. Assim também, aqui no livro de Esther, a obra da providência de Deus é tão clara que nem mesmo os pagãos podem negar o significado dela. Nem os amigos de Amã são tão estúpidos a ponto de descrever os acontecimentos desse dia como mera coincidência. Eles sabem que tudo isso deve ser atribuído à intervenção do Deus de Israel, e que uma vez que ele intervém no mundo, não restam dúvidas quanto ao resultado final. Amã agora, com certeza,
seria destruído. Vimos que, enquanto uns dormem, outros perdem o sono e Deus continua trabalhando. Vimos que os desejos de um coração idólatra nunca acabam bem. Portanto, é necessário abandonar a idolatria e viver para a glória de Deus. Vimos que Deus continua agindo em favor do seu povo, Ele continua trabalhando, mesmo quando Mordecai não sabia de nada. Enquanto ele dormia, o rei acordado havia decidido honrá-lo. Não, o desejo de Amã de matar o povo de Deus e matar Mordecai não seria cumprido, porque Deus é quem cuida do seu povo. Dele provém todo o livramento em tempo oportuno, porque a morte não tem poder sobre os filhos de Deus. A sentença de morte que você recebeu cairá por terra, porque Deus é quem garante vida. E eu não estou dizendo vida apenas neste plano, mas vida eterna. E você pode ter absoluta certeza disso, porque um dia o rei, não um rei qualquer, mas o grande rei de toda a terra, o rei dos reis e senhor dos senhores, veio a este mundo. E certa feita, este rei entrou em Jerusalém, não montado em um cavalo real, não montado com trajes reais. Ele entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, cria de jumenta. Ele não foi aclamado como um arauto na frente, dizendo: assim se faz com aquele a quem o rei deseja honrar. Não, ele não montou belos cavalos, ele não vestiu uma vestimenta suntuosa, uma coroa real, não. Ele entrou montado no jumentinho, e enquanto ele entrava rumo à Via Crucis, a cruz, o povo o exaltava e o louvava, dizendo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores: Hosana! Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Hosana é um clamor, é um pedido de salvação, significa ser propício, salva-nos. Enquanto Jesus passava, algumas pessoas estendiam suas vestes pelo caminho para que o rei passasse, enquanto eles aclamavam: Hosana ao filho de Davi. Enquanto uns colocavam as suas vestes, outros cortavam ramos de oliveira, de árvores, e enfeitavam o caminho para que Jesus pudesse entrar. E ele entrou. A entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, uma semana antes da sua crucificação. Aquele caminho que ele seguiu terminaria com o Rei dos Reis pregado na cruz. Nesta ocasião, colocaram sim uma coroa em sua cabeça, não uma coroa real, diferente da coroa que Mordecai usou no seu cortejo de honra. A coroa de Jesus era de espinhos, para que lhe causasse dor, para fazê-lo enfermar, para fazê-lo sangrar, para que por meio do sangue de Cristo você pudesse ser salvo. Portanto, lembre-se, o Rei dos Reis, o Senhor de toda a terra, sangrou e morreu por você, para que você pudesse viver. Todo decreto de morte foi anulado. A morte não terá domínio sobre os crentes, porque ela já foi vencida na cruz. Tome posse dessa palavra e creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você vai ter a vida eterna e vida em abundância. E o que nos cabe agora, diante das inquietações que nós vivemos neste mundo, nos cabe ouvir o que o salmista escreveu no Salmo 46:10, que nós lemos em nossa liturgia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Silêncio, Deus está trabalhando. Que Deus os abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, eu quero cantar uma canção cuja composição